capítulo 1, versos de 15 a 23. Amém? Esperar os irmãos encontrarem. Efésios, capítulo 1, versos... Faremos a leitura do verso 15 ao 23, que diz a palavra de Deus. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Vamos orar a Deus. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, graças damos, Senhor, por este privilégio de podermos estarmos reunidos como igreja do Senhor para lhe prestar o culto que lhe é devido, adorando-o na beleza da sua santidade. Ó Deus, eu peço, ó Pai, que o Senhor venha abrir os corações para receberem a Tua palavra, para que eles recebam, Senhor, espírito de sabedoria, para que eles tenham alegria em viver na Tua presença, devido à revelação que o Senhor concede pelo Teu Santo Espírito, o qual agora é revelado na Tua santa e bendita palavra. Ó Deus, eu me alegro, Pai, junto com o Teu povo, e aqui nós nos colocamos, Senhor, clamando, pedindo que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, que o Senhor receba o louvor, a adoração que lhe foi dedicada e que lhe é dedicada no decorrer de toda a nossa vida, ó Deus. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, ó Pai, que todas as almas que aqui se encontram, que os nossos irmãos que não puderam estar conosco nessa noite, mas que nos assistem pela internet, os irmãos que estão nos seus lares, sejam aquecidos pela sua santa e bendita palavra, ó Deus, a qual o Senhor nos concede este meio de graça tão maravilhoso que nos alimenta e nos fortalece espiritualmente. É em nome de Jesus Cristo eu agradeço a Deus. Amém. Irmãos, eu pensei como tema para esta mensagem uma oração em amor, uma oração feita no amor. E eu acredito que só há oração se feita em amor e dentro da vontade de Deus. A oração ela tem que ser realizada com aquele princípio bíblico que nos leva diante do Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele opere dentro dos propósitos dEle tudo aquilo que Ele já tem revelado na sua santa e bendita palavra, e que nós sejamos cooperadores nesse sentido, porque somos obreiros de Deus, cooperadores do Senhor somos, e que nós tenhamos um coração cheio de amor, para que na nossa oração ela alcance o propósito para a qual o Senhor Deus nos colocou neste mundo, nos resgatou de um modo vil de viver e nos ressuscitou em Cristo e nos assentando nas regiões celestiais para que nós possamos ter um coração a transbordar de amor e a nossa oração passe do teto. Que a nossa oração não seja ficar lutando com o vento, mas que a nossa oração seja ouvida por Deus porque está dentro dos seus propósitos. Então o tema aqui é oração em amor. E o apóstolo Paulo ele faz isso. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta da cadeia. Essa é considerada uma das conhecida, como uma das cartas das prisões. Paulo está preso em Roma, e dali Tico é quem vai levar essa carta para os irmãos, quem está endereçada em Éfeso. A crítica textual ela vai dizer que existe alguns desses textos mais antigos que não têm o título aos Efésios. Então ela fica em aberto como sendo uma carta circular, mas esta carta ela entra para o cânon com a inscrição aos Efésios.
E Paulo ele conhece a igreja de Éfeso, mas se percebemos na leitura, parece que o Paulo não está se dirigindo a amigos, a irmãos em Cristo, os quais ele ministrou durante 3 anos na escola de Tirano. Esteve ali a princípio, a propósito, por pouco tempo, deixando ali na mão de Priscila e Áquila para continuarem na ministração da palavra do evangelho àquele povo, e ele mesmo se retirou para continuar no seu ministério de plantação de igrejas. Mas logo depois ele retorna para Éfeso, continua pregando a palavra de Deus, e o Senhor fez um grande mover, um grande avivamento naquela região, onde nós vamos ver no relato de Atos, né? As pessoas queimavam livros de feitiçaria, muitas pessoas vindo a Cristo, e o apóstolo aqui nessa carta, já você percebe que de fato, se a intenção era se dirigir a esses irmãos, ele não parece demonstrar muito essa intimidade, mas ele demonstra a intimidade que a igreja de Cristo exerce universalmente entre todos os membros da igreja. Eu posso nunca ter visto um irmão em determinado local do meu país, aqui no Brasil, ou de outro lugar do mundo, mas quando nós conversamos, nós temos aquele espírito que nos une, que é o espírito em Cristo, que traz o quê? Essa comunhão, essa alegria. E o apóstolo ele começa essa epístola revelando, eu vou dizer aqui que é o iceberg, é a parte profunda do iceberg, e a parte de cima, onde nós vemos ali, são a vida cristã, que para nós é tão difícil, tão complicado a levar, mas que o apóstolo aqui, ele vai nos levar diante de Deus por meio da sua oração, aonde ele coloca o amor que ele tem pela igreja de Cristo, por todos os irmãos, aonde esta carta chegar. Paulo, um apóstolo de Cristo, eu não me canso de dizer, Paulo, ele é, como um apóstolo, ele é um procurador em nome de Jesus Cristo. Ou seja, ele tem autoridade não somente para falar em nome de Cristo, como ele tem autoridade para tomar iniciativas. Ele tem autoridade para fazer e deixar de fazer no nome de Cristo. E ele começa no capítulo 1, do verso 3 até o verso 14, revelando aquilo que somente a igreja de Cristo, capacitada pelo Espírito Santo de Deus, tem capacidade para compreender os mistérios ocultos em Deus na eternidade, mas que agora é revelado ao seu povo. Ele começa bendizendo a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos elegeu antes da fundação do mundo. Não partiu da segunda pessoa da Trindade, nem da terceira pessoa da Trindade, mas partiu de Deus e Pai, em amor profundo, que nos amou antes, nos tempos eternos, nos amou, e o qual nos elegeu e nos predestinou para Ele, por adoção por meio de Jesus Cristo, pelo lavar regenerador do seu sangue, e nos selou com o Santo Espírito da promessa, que é o penhor, a herança do povo de Deus. Nós temos essa segurança por causa do Espírito Santo de Deus, que em nós habita. E Paulo ele desenrola essa oração, esse louvor, desde o verso 3 até o verso 14, ele vem, alguns estudiosos vão dizer que esse texto ele não tem ponto, não tem vírgula, no texto original ele vem desenrolando isso, como se Paulo estivesse num transe, mas ele não está em transe, ele está muito consciente da sublimidade, da graça de Deus revelada agora aos santos em Cristo Jesus, ou seja, a sua igreja. E ele diz então, entrando na nossa mensagem, a partir do verso 15, ele diz, por isso, por causa disso, por causa da sublimidade disso, ele vai dizer que ele também tendo ouvido a fé que há entre os irmãos, entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Assim como Paulo ele vai escrever a epístola aos Romanos, que ele não conheceu aquela igreja, mas ele fica sabendo da fé desses irmãos. É por isso que eu disse que essa carta ela dá de fato a entender que Paulo escreve uma circular, porque ele não se dirige em específico, mas ele fala, mas ouvindo eu da fé que há entre vós, e do amor para com todos os santos, os quais vocês têm demonstrado, a fé desses irmãos e o amor que ele tem demonstrado, dá testemunho de que essa carta, de que o poder de Deus se revela nesta igreja, a qual ele se dirige aqui como uma carta aos Efésios. E por causa da sublimidade, do mistério, agora revelado por meio do seu apóstolo, para ensinar a santa igreja, de que ela tem que ter consciência. Ele prepara a igreja para que, como a igreja deve adorar a Deus, como nós, irmãos, nos achegamos na presença de Deus, como é que a gente prepara a nossa mente para estarmos aqui nesta noite? Será que nós deixamos nossas casas de maneira fugindo, como se estivesse fugindo, correndo? Olha, eu tenho culto, como que prestando uma obrigação.
Ou nós temos consciência desse mistério revelado na Sagrada Escritura que o apóstolo se propõe a desmembrar ponto por ponto para a igreja de Cristo? Nas suas epístolas, Paulo ele separa as suas epístolas sempre em duas partes. Ele divide sempre uma parte doutrinária, teológica, e depois da parte doutrinária ele traz aplicações, ele traz consequências práticas para a vida da igreja. E aqui a oração de Paulo é justamente isso, que a igreja de Cristo, ela tenha pleno conhecimento e tenha sabedoria, ou seja, que já é a aplicação na vida, se corresponde a essa palavra, sabedoria, e na revelação do mistério de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos sabedoria para viver nesse mundo, e a nossa sabedoria para viver nesse mundo não se resume a uma sabedoria meramente humana, mas ela vai para patamares muito mais adiante, da qual nenhum homem nesse mundo, por mais capacitado intelectualmente que seja, ele pode alcançar. Ou seja, essas pessoas, elas vão viver em frustrações, elas vão viver desamparadas, elas não irão ter a alegria que nós devemos ter, que eu não preciso nem falar para a igreja. Não estou criticando a liturgia, não estou criticando isso, mas nós, irmãos, devemos estar o quê? Conscientes de que nós somos muito mais alegres, muito mais do que felizes em Cristo Jesus, por causa do dom e da graça que nos foi concedida. Eu não preciso perguntar para nenhum cristão se ele está alegre. Alegremos no Senhor. Paulo vai dizer da prisão. Alegrai-vos, outras vezes vos digo, alegrai-vos no Senhor. A gente tem motivos, irmãos, para poder sair de fato, correndo, pulando, mas nos foi dado o quê? O domínio próprio, de nos alegrarmos no Senhor e termos uma vida que demonstra essa alegria em Cristo Jesus. Por isso ele diz, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. É fé e seguida de amor. Sem amor não tem oração, sem amor não tem maturidade, sem amor não existe corpo de Cristo. Se eu amo os meus irmãos, eu oro por eles, como Paulo está orando. É claro que aqui, como eu disse, Paulo, ele está fazendo aquilo para o qual o Senhor o convocou como um apóstolo. Assim como também é o trabalho de toda a liderança da igreja, é orar pelas ovelhas, orar por elas e orar com elas. A nossa oração não pode ser vazia, a nossa oração não pode ser meramente um ritual litúrgico. Momentos de oração, oramos pelos dízimos, oramos pelas ofertas, às vezes no final do culto, depois vem os pedidos de oração pelos que estão enfermos. Essas são coisas que devem estar intrínsecas, ou seja, fazer parte, e devemos transpirar esse amor por meio da oração. Então Paulo se alegra porque ele sabe da fé em Cristo Jesus, que consequentemente leva uma vida de piedade, uma vida de piedade. E Paulo se coloca de joelho por isso, ele dizendo que ele não cessa de dar graças por vós, fazendo menção de vós em todas as suas orações. Em todas as orações de Paulo, Paulo não cessa de dar graças por esse princípio, por essa natureza nossa. É a natureza que se espera do cristão. É a natureza do quê? De termos amor de uns para com os outros e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que nós não entre nunca no nosso coração o abandonarmos os nossos irmãos, abandonarmos o corpo de Cristo, o qual é sua igreja. O qual é sua igreja. E esse motivo tem levado o apóstolo aos joelhos, porque só ouviu e ficou sabendo a esse respeito. E o que leva Paulo a dobrar os joelhos e não cessar de dar graças ao Senhor é o amor. Paulo, ele vive da mesma forma que aqueles irmãos estão vivendo. Ele se coloca, ele se despoja da sua autoridade, mas ele dobra os joelhos junto com os crentes, orando ao Senhor para que os crentes não percam esse fervor, não percam essa alegria, não percam esse amor e não percam essa fé que é viva, fé salvífica, fé que nos leva a orarmos sem cessar. Já sabemos que a oração não é dada um determinado período de tempo. A oração, ela tem que ser sem cessar, em todo o tempo, no Espírito. E com quem Paulo aprendeu a orar? Ele aprendeu a orar com o Senhor Jesus Cristo, que em sua vida, o seu ministério terreno, nunca deixou de se colocar de joelhos, de se curvar na presença do Pai, orando por aqueles que viriam a crer nele, por meio do Espírito que lhe seria outorgado.
Então a oração, eu gosto de pensar aqui, junto com muitos outros irmãos, de que a oração, ela não tem poder de mover a mão de Deus. Pelo contrário, quando a nossa oração é verdadeira, quando a nossa oração é no Espírito, e só existe essa oração, quando essa oração é no Espírito e essa oração é em amor, ela concorda com aquilo que está decretado por Deus na eternidade. E as nossas orações são atendidas porque é o desejo do nosso Senhor e Deus, o qual nos outorgou o seu Santo Espírito. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí, qual é o propósito da oração de Paulo? Nesse amor que ele tem, é de que para os irmãos sejam cheios, para que Deus, o Senhor de Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Hoje de manhã na escola dominical, um assunto maravilhoso, um assunto que deveria ser tão simples, mas que se tornou um assunto tão polêmico, que é o casamento. Nós estávamos falando hoje de manhã sobre o casamento. E entramos aqui num debate, claro que um debate que só traz a agregar para a igreja, para o corpo de Cristo. Mas surgem dúvidas, trazem para nós, muitas das vezes, uma confusão no nosso pensamento, porque muitas das vezes o que nós aprendemos a respeito do matrimônio é totalmente incoerente, discorda totalmente do que o Senhor Deus estabeleceu como sendo a sua vontade. E a oração de Paulo para essa igreja, a qual ele se coloca de joelhos em amor, é para que vocês sejam cheios, não só vocês, toda a igreja. Ele está orando lá no primeiro século. Por isso que ele vai dizer, não só no tempo presente, no século presente, mas no vindouro, se referindo às autoridades, e todos aqueles que estão imbuídos debaixo dessas autoridades, para que tenham pleno conhecimento, sabedoria e revelação, no pleno conhecimento e revelação, no pleno conhecimento dele, ou seja, quem? Jesus Cristo. E aqui entra o que nós devemos entender como sendo sabedoria e revelação. Sabedorias, irmãos, é um modo prático, é a teologia aplicada de uma nova vida no Espírito, que se dissolve cada dia e cada vez mais aquele antigo homem, Adão, feito no pecado, criado no pecado, escravo do pecado, que vivia constantemente inimigo de Deus, ofendendo a santidade do Senhor e vivendo na iniquidade para a morte. Nós vivíamos como que animais. O homem, eu sempre gosto de dizer isso e reafirmo, o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem, jamais, a Escritura disse que o homem é um animal racional. Mas o homem, sem Cristo, sem a sabedoria divina que é revelada na Escritura, ele vive como um animal, muitas das vezes pior do que um animal. Nós vamos ver o Senhor dizendo isso a Israel: o boi conhece o seu lugar, a manjedoura, mas Israel não entende. Israel não entende. E eu percebi isso, voltando isso hoje de manhã, um assunto que já deveria estar claro na nossa mente a respeito do como viver no mundo com sabedoria, ou seja, em Cristo. As pessoas estão confusas. Hoje eu percebi, ouvi hoje pessoas fazendo questionamento, e nada contra isso, o questionamento deve ser feito, mas quando eu percebo no rosto de uma pessoa aquele espanto, como viver? Como eu devo reagir? Eu pergunto, será que a igreja está prestando atenção nas ministrações bíblicas que estão sendo aqui pregadas todos os domingos? Será que a igreja tem prestado atenção nos ensinos da escola dominical que nos leva a viver em sabedoria? E a sabedoria aqui não é sabedoria do mundo, mas é a sabedoria segundo a palavra de Deus? E nós temos na Escritura um livro maravilhoso que vai tratar a respeito desses pontos, que é Provérbios. Paulo, a sabedoria do crente é a sabedoria revelacional, é a sabedoria que anda em acordo com a vontade de Deus, revelada na palavra do Senhor. E a oração de Paulo é para que a igreja tenha um espírito. Esse espírito aqui não é um espírito com letra minúscula, é um espírito com letra maiúscula, E maiúscula, ou seja, receba o Espírito Santo. Não existe crente que não é selado com o Espírito Santo. Não existe crente que não é, que há um adorador, senão no Espírito Santo. Mas o Paulo, ele ora para que esses irmãos recebam um espírito de sabedoria. E não existe espírito de sabedoria senão pelo Espírito Santo de Deus.
Então aqui é onde Paulo nos ensina aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. Se vocês que são mal, sabe da coisa boas para o filho de vocês, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo para aqueles que o pedirem. E nós aprendemos que de fato, como eu posso pedir aquilo que já habita em mim, mas que pode se esvaziar em mim? Porque muitas das vezes eu me aplico a conhecer coisas que não é a sabedoria do alto céus. Muitas das vezes eu me coloco o meu coração a se encher daquilo que não edifica. Às vezes eu coloco o meu coração a se encher de mero conhecimento humano que leva à frustração e que me leva muitas das vezes à soberba e não ao amor. Mas se eu recebo o Espírito de sabedoria, que é o Espírito do alto, o Espírito de Deus, eu tenho uma vida prática, uma vida dentro dos propósitos de Deus, aonde toda a teologia bíblica, ela é aplicada no meu cotidiano, no meu dia a dia, e em amor eu vivo para a glória de Deus. Então a oração de Paulo é para que a igreja receba espírito de sabedoria, e nós devemos, irmãos, buscarmos esse espírito de sabedoria, para que nós não venhamos a viver espantados com o mundo, que a Escritura já revelou o que acontece nela e o que vai acontecer cada vez mais no futuro. Para que nós saibamos, tenhamos sabedoria de como lidar com todas essas questões no Espírito, porque o Senhor não nos tirará desse mundo. Nós cremos de que nós participaremos da grande tribulação, e eu creio que nós já estamos nas pontas dela, início dela, já começa a perseguição à igreja, e se nós temos sabedoria dos altos céus, nós não tememos o que há de vir, porque nosso coração descansa em Deus, e não nos tornaremos covardes, mas teremos sabedoria na pleno conhecimento da revelação dele, a esperança que aquece os nossos corações, sabendo de que o Senhor já é vencedor, ele é o Senhor dos senhores, o qual dá à sua igreja todas as coisas, e nós chegaremos nesse ponto. Então, para que a oração de Paulo, feita em amor por esta igreja, que ele ficou sabendo, e ele fica sabendo de que é operosa, de que essa igreja é cheia de fé em Jesus Cristo, o qual consequentemente leva um coração cheio de amor, cheio de piedade. A oração de Paulo é para que esses irmãos tenham sabedoria e pleno conhecimento da revelação do Senhor Jesus Cristo, o qual ele já no capítulo, como eu disse, no capítulo 1, dos versos 3 até o 14, ele desmancha em um louvor, em uma adoração, que muitos de nós, pasmem, reformados, que tem uma teologia bíblica saudável, que tem uma administração da palavra, que louvado seja o Senhor não tem colocado aqui em cima desse púlpito falsos mestres, tem ensinado a doutrina, as pessoas se espantam com o que está acontecendo no mundo e não sabem como devem lidar com o mundo, como devem lidar com essas questões. Então ele dobra o joelho, ele ora para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração. Nós lemos na Bíblia que do coração procedem os caminhos da vida. Devemos orar, irmãos, para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que nós possamos ter sabedoria no viver, no proceder, para o louvor da glória de Deus, para saberdes qual é a esperança, a revelação, qual é a esperança do seu chamamento. Será que nós sabemos, irmãos, por que nós estamos fazendo aqui? Será que a gente sabe por que nós nos unimos como igreja? A abertura à liturgia maravilhosa, Romanos 12, de 1 a 8, renovai a vossa mente, não vos amoldeis a esse mundo. Coincide com isso aqui, é isso aqui que a doutrina que o apóstolo está falando, é isso que ele está falando. E depois nós lemos lá em Filipenses que nós devemos o quê? Trabalhar a nossa vocação e a nossa eleição. De que maneira? Com sabedoria e com pleno conhecimento na revelação de Jesus Cristo. Se eu pudesse fazer uma pergunta para os irmãos, será que o reverendo Alan, durante todos esses tempos que ele andou pregando aqui em cima, ele tem pregado autoajuda? Será que ele tem pregado 5 passos de uma vida próspera? Que eu tenho prestado atenção, em todo momento ele tem anunciado que somente por meio de Jesus Cristo há alegria existencial, há uma vida próspera, seja nos seus negócios. Ele prega o quê? A sabedoria divina.
Como eu posso agora me espantar quando eu vejo o que está acontecendo no mundo e que é confrontado pela palavra de Deus? Então é isto, meus irmãos, que nós devemos ter em mente, buscarmos esse espírito de sabedoria que nos encha do pleno conhecimento da revelação em Jesus Cristo, para que os nossos corações sejam iluminados, para que nós sabemos qual é a esperança do nosso chamado e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual é a riqueza da glória da herança nos santos? Ou seja, a igreja de Cristo, a igreja que recebe agora dos altos céus a revelação especial de Deus, porque no passado vivíamos entregues a quem? A ídolos. Vivíamos entregue a idolatrando a força do nosso próprio braço e a estupidez da nossa forma de viver. Mas agora, em Cristo, tendo os nossos corações iluminados, os olhos do nosso coração, ou seja, o proceder de uma vida na presença de Deus, aquecido pela sua revelação, que é as Sagradas Escrituras, na pessoa bendita de Jesus Cristo, o qual ela anuncia, nós possamos ter o quê? Esperança. E conhecemos qual é a estatura perfeita, a plena varonilidade de todos aqueles a quais o Senhor congrega. É a igreja, são vocês, não só a primeira de Carapicuíba, mas a igreja em todo o mundo. E quantas pessoas não estão indo às igrejas, nem sabem por que está lá, não prepara o seu coração para a adoração, não tem sabedoria para viver no mundo para a glória de Deus. É onde se entra onde? Cai na mão de falso profeta, cai na mão de tanto falso mestre ensinando tanta heresia, tanta besteira. Mas nós devemos orar. Isso é um convite, o que é a liderança da igreja também, se colocar de oração, orando para que o Senhor Deus conceda espírito à sua igreja, espírito que almeje, que anseie, para que nós vejamos aqui nos bancos da escola dominical, nos cultos à noite, uma igreja que anseia por ter os olhos do coração abertos, mas parece que não é interessante. Às vezes parece que não é interessante. Eu entendo, há motivos, há casos e casos, mas o que eu vejo, irmãos, é que as pessoas lotam as igrejas para poder pregar sobre bênção material, buscar as coisas desse mundo que são mesquinhas, vazias. E o desejo de Paulo é que eles tenham pleno conhecimento na sabedoria e de revelação do Senhor Jesus Cristo, para que nós tenhamos o quê? Esperança, sabendo quais são as riquezas que nos aguardam em Cristo Jesus. E a oração de Paulo, parece que ele aprendeu com Jesus, né? Porque Jesus ensina, olha, vocês quando orarem, busquem em primeiro lugar o reino dos céus. E Paulo parece que ele aprendeu a orar dessa forma. Ele está orando, não é nem por ele está orando pela igreja, a qual ele ouve falar de que a fé desses irmãos é operante, é cheia do amor, para que eles tenham sabedoria e espírito no pleno conhecimento da revelação em Cristo Jesus, tendo os seus olhos abertos para viverem no mundo, tendo a certeza de qual o propósito do seu chamamento em Cristo. Nós, irmãos, recebemos poder para testemunharmos Cristo Jesus até a morte. Recebemos o poder de podermos padecer em Cristo Jesus. É isso que nos foi proposto. É essa a nossa caminhada. E isso é motivo de alegria. Isso é motivo de nós nos alegrarmos e anunciarmos o Evangelho. Como Lutero disse, uma vez perguntaram para Lutero: Lutero, o que você faria se Jesus Cristo voltasse amanhã? Ele falou: continuaria fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo agora, pregando a palavra, ensinando a palavra com alegria. Essa é a alegria do crente, essa é a alegria daqueles que estão em Cristo, de que seu coração repousa naquele que o mundo vai ser virado de cabeça para baixo, a qual o Senhor entregou a sua igreja para dar testemunho dele. Esta é a igreja de Cristo, igreja que se alegra nas tribulações, Romanos 5. E nas tribulações nós nos alegramos. Somos loucos, somos sádicos, somos masoquistas? Não. Nós temos o coração aberto, revelado para o propósito da revelação em Deus. Qual é o propósito do nosso chamamento em Cristo Jesus? Iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento. Qual a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? O qual é a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Nós acabamos de cantar um hino maravilhoso,
de que o Senhor conceda poder à sua igreja, e esse poder é esse, de que Cristo seja revelado em nós, para que o mundo veja a glória de Cristo em nós, com sabedoria, com prudência, discernindo os tempos, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os tempos são maus, para que nós possamos em tudo dar glória ao Senhor da glória, na revelação de Jesus Cristo nosso Senhor, o qual exerceu ele em Cristo. Deus Pai exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Se com Cristo morrestes, com Cristo fostes ressuscitados. Está lá em Romanos capítulo 6. Qual é o propósito do nosso chamamento? Qual é a alegria da nossa esperança? É de que para o mundo nós já morremos, e o poder que ele operou em Cristo, operou juntamente em nós, quando nos trouxe das trevas para o reino do Filho do seu amor. Se isso não alegra o teu coração, se isso não ferve no teu coração, peça espírito de sabedoria, peça espírito de revelação, no pleno conhecimento dele, para que você não tenha perda de empolgação na leitura da palavra de Deus, para que você possa ler a palavra de Deus querendo almejar, conhecer mais o seu Senhor, para que você não viva frustrado, não viva desamparado e não viva sem esperança. Como pode? Nós sabemos que vem, irmãos, momentos duros na vida, momentos que parecem que vão nos derrubar. O próprio apóstolo lá em 2 Coríntios, ele diz que ele chegou a desesperar da própria vida, mas até que o espírito de sabedoria e de revelação lhe trouxe o conhecimento de que ele é confortado por Cristo, para que ele possa confortar aqueles que se encontram em igual situação. Saiba que nos momentos de dureza, nos momentos de frustração, nos momentos de dor, o Senhor aqueça o seu coração para saber que o Senhor queira te usar para confortar quem se encontra em igual situação. Porque com Cristo nós morremos para esse mundo, e com Cristo fomos ressuscitados para louvor e glória eterna de Deus, para que nós não nos tornemos o quê? Infrutíferos, para que nós não venhamos a nos reunir aqui nos domingos, numa escola dominical, como pessoas que não têm lugar melhor para ir, mas que nós venhamos nos colocar aqui porque almejamos receber de Deus espírito de sabedoria e de conhecimento no plena revelação dele. Quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque a plenitude de Deus Pai se revela na pessoa do seu Filho, se revela na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos foi dado, o qual nós somos levados à adoração por meio do teu Santo Espírito, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar à sua direita nos lugares celestiais. Nós olhamos lá em Apocalipse, e quem que a gente vê lá, abaixo do trono, clamando? Os santos, os vestidos de branco, aqueles que se banharam no sangue do Cordeiro, que almejaram, que viveram na perseguição, que viveram na tribulação e não rejeitaram glorificar a Deus, ainda que isso lhes custasse a própria vida, porque amaram mais o que? A proposta da revelação proposta, a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor. E os santos clamam, está lá em Apocalipse, você vê lá, eles estão clamando: até quando, Senhor? Até quando? A gente olha para esse mundo cada vez mais descambando para o pecado, para a iniquidade. O mundo está se alegrando de uma forma que nem sequer sonha como a igreja de Cristo se alegra. Porque o que não aquece o meu coração e o que espero que aqueça o coração dos irmãos é de que a revelação de Deus, a qual nos está proposta, o mundo não conhece. E nós somos chamados a levar a eles, mas eles estão querendo fazer o quê? Alterar a palavra de Deus, porque é pregação de ódio. Eles estão querendo mudar a palavra de Deus, extinguir a palavra de Deus, por causa de um povo que vive na verdade. Nós não confrontamos ninguém na violência, não é na espada, não é com armas de fogo, mas nós confrontamos o mundo pela revelação de Cristo Jesus, e esse Senhor é o Senhor da verdade, o qual agora concede esse poder à igreja, de poder padecer por nome de Cristo, revelando o evangelho da cruz, pregando a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, com alegria, com vida, e vida em abundância. Irmãos, que não haja em nós espanto com as coisas desse mundo, porque esse poder, ele que operou eficazmente em Cristo,
porque era impossível que a morte o retivesse, operou também em nós. Já estamos mortos para esse mundo. Para esse mundo a gente já acabou, a gente já bateu, já foi. Eu costumo dizer que a igreja é um lugar de defuntos para o mundo, mas vivos em Cristo Jesus para a glória de Deus. E a igreja, muitas das vezes, infelizmente, parece que a igreja está dentro daquela heresia que chama de o sono da alma. A igreja dorme. É por isso que a palavra de Deus diz: desperta, tu que dormes, acorda, porque vem chegando a hora. Já estamos mais próximos agora do que quando cremos da vinda e revelação do nosso Senhor. Mas a igreja está se espantando com as coisas que acontecem no mundo. Irmãos, nos voltemos para a palavra de Deus, para que a gente não fique espantado com as coisas que estão acontecendo. Antes, nos alegremos do Senhor, porque próximo está o nosso Deus, próximo está o nosso Senhor. E ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar nos lugares celestiais em Cristo, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Paulo está numa cadeia romana, colocado por autoridades judaicas, que estavam debaixo da autoridade romana, uma autoridade que seguia os cursos desse mundo maligno. Romanos 12, ele diz: não vos amoldeis a este mundo. Nós estamos debaixo de autoridades, não existe autoridade que foi instituída por Deus, mas quando as autoridades se voltam contra a palavra de Deus, nós somos chamados a nos colocarmos de joelho na presença do nosso Deus e colocarmos a nossa vida mais e mais na presença dEle, esperando dEle a nossa ressurreição em Cristo, ou seja, que o Senhor irá nos tirar de uma vez desse mundo. Mas até lá, nós devemos buscar o quê? Espírito de revelação, de sabedoria, para que nós tenhamos o nosso coração, o Senhor, o Espírito de Deus, o coração que pertence a Deus, que vive para a glória dEle, ainda nesse mundo, se alegrando, mesmo que ainda, como diz o apóstolo Pedro, por breve tempo, sejamos provados pelo fogo, porque a tribulação virá, e ela já está iniciando. Nós vemos o mundo, os poderes, os principados, as potestades, todas estão sob o domínio do nosso Senhor e Deus, o qual nunca nos deixou enganado com relação a estas coisas. E a oração de Paulo, quero estar sempre recapitulando, é essa: de que o coração dos meus irmãos sejam cheios do Espírito de conhecimento, de como ter uma vida prática em Cristo Jesus, pelas pregações que são ministradas, por todas as doutrinas bíblicas apresentadas, para que nós não tenhamos dúvida de como viver nesse mundo. Revelação escatológica, revelação a respeito do mundo vindouro, da ira vindoura que virá sobre o mundo que rejeita Cristo, rejeita a pregação do Evangelho. E nós condenamos o mundo, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Aonde nós andamos, irmãos, anunciando a palavra do Evangelho, nós anunciamos também a sepultura para os que não creem. Então eu não preciso portar arma de fogo, eu não preciso puxar da espada para querer ferir a ninguém, porque nós já anunciamos a morte e a condenação para todos os que não creem. Mas nós fazemos isso de maneira o quê? Alegre e em Cristo, cheios do Espírito Santo de Deus, confrontando o mundo com a verdade, e a verdade é Cristo. Somente Cristo nós precisamos anunciar, somente em Cristo nós precisamos viver, porque Ele é o Senhor e não há nenhuma outra autoridade senão o nosso Senhor. Então, irmãos, nós confrontamos esse mundo, toda a potestade, todo o poder, toda a autoridade em Cristo Jesus, por pregar a verdade do Evangelho. E Ele está acima de todo principado e potestade, poder e domínio de todo nome que se possa referir. Paulo se refere ao seu tempo e aos tempos vindouros. E a gente olha para o mundo hoje, de onde surge tanta guerra, de onde surge tanta contenda no mundo. Tiago vai responder que é do coração, um coração corrupto, um coração enganoso, do qual nós fazemos parte. Mas tudo isso foi arrancado de nós. Para essas coisas nós morremos, para nos sermos colocados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. A gente tem consciência disso? A gente tem consciência de que nesse exato momento nós não estamos mais na terra. Agora, momento de culto, momento de adoração, estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, e Ele fala conosco por meio da sua santa palavra.
ministrada por homens pecadores, o qual ele lavou, purificou dos pecados. Cometemos pecados ainda, mas o Senhor nos purifica de todos os pecados se nós confessamos os nossos pecados, porque nós já não somos mais desse mundo. É tudo pela graça de Deus. Ele vai desenrolar isso no capítulo 2. Paulo vai mostrar da onde nós fomos arrancados, que não tem mérito nosso, para que nós possamos, irmãos, em espírito de amor, em espírito de sabedoria, em espírito de pleno conhecimento, na revelação dele, tenhamos alegria no nosso viver. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. É motivo para se alegrar ou não é? Todas essas coisas foram colocadas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça de todas as coisas, ele deu à igreja, para que nós sejamos dominadores desse mundo, na sabedoria de Deus, discernindo os tempos, vivendo sobremaneira, acima de todo engano e maldade, porque todos os dons foram enriquecidos na igreja, para que nós estejamos o quê? Firmes, alegres e preparados para vivermos nesse mundo, ainda que venha a custar a nossa vida, porque nós já morremos para esse mundo. Então não há espanto, mas se há espanto é porque falta o quê? Espírito de conhecimento, espírito de sabedoria, espírito de revelação a respeito das coisas que devem, o livro de Apocalipse fala. Não é que talvez vai acontecer, deve acontecer. Então, meus irmãos, ele é o nosso cabeça, a igreja é o corpo de Cristo, o qual nós, sendo muitos membros, diferentes são os dons, mas o cabeça é um só. Que não haja entre nós confusão, discórdias, que não haja entre nós falação imprópria, que não haja entre nós facções, dissensões, que nós possamos pedir, irmãos, que o Senhor nos encha de espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria, teologia prática, vida prática. Os capítulos 4, 5 e 6 é sabedoria prática. São as aplicações que eu posso usar aqui agora para isso. Família, como você vive com a sua família? Como você vive com o seu patrão? Como você vive na sociedade? É a aplicação que Paulo ele vai desenrolar isso para nós. Por quê? Tem que falar para a igreja. Porque a igreja tem na mente ainda essa questão de vida secular. Existe o termo secular, existe o mundo secular, mas não no vocabulário da mente cristã. Ele é Senhor de tudo, acabamos de ler aqui, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Mas como nós temos vivendo no mundo? Será que nós temos nos colocados, tendo Deus como sendo Senhor apenas dessas quatro paredes? Ou o Senhor é soberano, tanto lá nos tempos eternos, quanto no tempo de Paulo no primeiro século, que está na cadeia e se alegra em Cristo, do qual ele não se encontra algemado, para escrever essas santas e benditas palavras, para que a igreja de Cristo seja alimentada na verdade. Quantos irmãos não estão aí, dentro de templos fechados, ouvindo tanta heresia, porque não estão sendo enganados, e muitos deles querem isso. Muitas pessoas querem, está doidinho para ouvir eis que eu te digo. Olha, o Senhor está me revelando. Quando o Senhor revela a sua vontade na Sagrada Escritura. Irmãos, essa é uma igreja reformada. Nos alegramos em Cristo porque aqui se preserva a sã doutrina, a pregação da palavra. Que o nosso coração não queira buscar alegria em outro lugar que não a palavra de Deus não é pregada. Que o nosso coração ferva em ouvirmos a exposição bíblica. Que nós sejamos cristãos sinceros, chamados por Deus, cheios do seu Santo Espírito, para que o nosso coração incendeie ao ouvir a exposição da palavra de Deus. Eu não preciso falar aqui como você deve viver, quais são os 5 passos. É a oração feita em amor, que todos nós, em Cristo, tenhamos sabedoria disso. Vida prática, como viver. Nos momentos de luta, a quem recorrer? A recorrer a Cristo. Dobra o teu joelho, se quebranta na presença do Senhor, clama, ora pelo seu irmão do seu lado, ora pelo seu vizinho, ora pelos líderes da igreja, para que eles também tenham essa mesma disposição que o apóstolo tem, de ficar sabendo da fé dos irmãos em determinada igreja e não perguntar se é arminiano ou sem o que é,
mas orar para que o Espírito Santo de Deus seja concedido, para que eles, ao ouvirem o engano, para ouvir a mentira, dali fugirem e buscarem a Cristo, porque ainda hoje a palavra de Deus é pregada, na verdade, no poder do Espírito. O Senhor ainda preserva a sua igreja, o Senhor ainda tem levantado homens fiéis à sua santa palavra, que não se preocupam em ferir o ego de ninguém, a ferir ninguém nesse mundo mimizento que nós estamos vivendo, mas pregam a verdade, não tendo medo de ir para a cadeia, não tendo medo de serem mortos, com discurso, dizendo que nós pregamos discurso de ódio. Nós pregamos a verdade em Cristo e em amor, porque para o mundo o amor é deturpar tudo, é praticar crime, praticar sodomia, praticar a iniquidade, é destruir as famílias. Isso para eles é amor. Mas o amor de Deus é esse, é chamar o homem ao arrependimento por meio da sua igreja. Mas a sua igreja tem que ter espírito de sabedoria, espírito de revelação. E como conseguimos isso, irmão Douglas? Como eu faço isso? Orando, lendo a palavra, os meios de graça que são concedidos, e tendo consciência de quem nós éramos e quem nós somos agora. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. No capítulo 2, dos versos de 1 a 10, Paulo vai mostrar quem nós éramos e como nós fomos resgatados. Então, meus irmãos, essa palavra é uma palavra que traz alegria, que aquece o meu coração. Eu espero que aqueça o coração dos irmãos, porque é em amor. A oração, ela deve ser feita no amor, e nós temos aqui um irmão que orou por nós lá no primeiro século, e que nesse exato momento há outros irmãos orando por nós, para que nós tenhamos o quê? Espírito de sabedoria e de conhecimento, no pleno conhecimento da revelação do Senhor Jesus Cristo. Para que a gente não venha a dizer que eu estou numa igreja fria. Será que não me falta um espírito de revelação no pleno conhecimento e da sabedoria de Deus e do amor de Deus e da sua promessa? Meus irmãos, que nós possamos nos colocar de joelhos e orarmos a Deus, para que o Senhor nos enche, nos inunde, que nós possamos transpirar a palavra de Deus. Hoje eu estava conversando com o presbítero Amauri, e ele falando que ele está sempre falando disso. Ou seja, é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que a boca dele transborda o que está no coração dele. E às vezes isso irrita as pessoas. E aí é onde nós temos que ter o quê? Sabedoria. Sabedoria dos altos céus, para nós desaguarmos a sabedoria de Deus às pessoas, para que elas vejam em nós não um povo chato, que quer converter os outros no soco, no murro, pegando pela garganta, mas para que Cristo em nós brilhe e as pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Que não é eu quem sei quem é, não é os irmãos quem sabe que é, mas o Senhor possa operar nos corações. Que haja em cada um de nós isso, no abrir a boca, proclamar a palavra, falar a respeito do reino, anunciar o evangelho com alegria. Nós somos reformados, somos presbiterianos, somos considerados frios na doutrina, porque apaga todo o falso fogo da doutrina, aquela falsa ilusão de que tem que ficar pulando, correndo, tem que ficar abraçando um ao outro. O amor é entre nós, é chamado de Deus, é a ordenação do Senhor que nós nos amemos uns aos outros. Não é uma demonstração visível, mas uma demonstração que é feita, que eu me preocupo orando pelo meu irmão, visitando os irmãos doentes, que eu possa orar para que o Senhor nos conceda cada dia, cada vez mais. Nós vemos que a igreja é atacada por problemas mil, e é tão triste, irmãos, quando os membros da igreja não reconhecem isso. A mão não reconhece a dor que está passando no pé, o ombro não reconhece a dor que está passando na coxa, e fica um brigando contra o outro. Não, é o mesmo corpo. Devemos sanar, solucionar, para que todos nós nos alegremos no cabeça, que é Cristo, nosso Senhor, o qual é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança, e nós tenhamos a alegria da vinda do Senhor Jesus Cristo, a revelação da glória de Deus, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. É isso que nós devemos almejar, e é isso o que nós devemos buscar. Que o Espírito Santo de Deus nos encha do pleno conhecimento de vida, vida prática, vida que se aplica, vida que pode ser vista, mas para a glória de Deus, e a esperança que não se apague dos nossos corações, porque é na esperança que vem a perseverança, e a perseverança, o amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi outorgado. Amém, meus irmãos?
que essa palavra fale mais ao coração dos irmãos, que os irmãos possam meditar não somente nessa epístola dos Efésios, mas em toda a Escritura, e os irmãos vão ver que toda a Escritura revela o conhecimento na vida e a esperança na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, eu dou graças, Senhor, por este momento tão gostoso em que nós acabamos, ó Deus, de participar, que é a exposição da Tua santa e bendita palavra, a qual o Senhor, ó Deus, usando o Teu servo, o apóstolo Paulo, lá no passado, em cadeias, cheio do Teu Santo Espírito, se alegrando no Espírito pela fé dos irmãos, a qual ele ficou sabendo, ele se preocupando com estas igrejas, ele escreve, ó Deus, esta santa e bendita carta, o qual agora nos leva a termos discernimento a respeito da sabedoria dos altos céus e da nossa esperança, que é revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, venha nos encher com o Teu Santo Espírito, Senhor, para que os nossos corações venham a queimar de alegria na exposição bíblica, em buscar conhecimento da Sua palavra, para que nós não venhamos a nos tornar áridos, frios, mas cheios da Tua presença, alegrando-nos, Senhor, na vida, no dia a dia, até nas tribulações, exaltando e glorificando o Teu santo nome, porque para isso o Senhor nos chamou, para dar testemunho de Ti, ó Deus. Não é nós, ó Deus, não a nós, mas ao Senhor daremos glória. É o Teu nome, ó Deus, que nós buscamos exaltar e glorificar. A minha oração, Senhor, nesta noite é para que todos os meus irmãos aqui presentes e aqueles que não puderam estar conosco tenham esse conhecimento, tenham esse discernimento e possam viver para o louvor da Sua glória, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Vivemos para o louvor da Sua glória, Senhor, e almejamos a Tua vinda. E almejamos, ó Deus, que nos momentos que o Senhor nos permite, possamos, pelo anúncio do Evangelho, chamarmos todos aqueles que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo, para que esta igreja venha a crescer em número, quantitativamente e qualitativamente. Pessoas que sabem discernir, ó Deus, os tempos, pessoas que têm o coração cheio da Tua presença e que almejam a vinda do Senhor. Ah, Deus, enche os nossos corações, ó Pai, da Tua presença, enche os nossos corações com o Teu Santo Espírito, que nós possamos nos alegrar, que nós possamos, Senhor, ter espírito de oração em amor orarmos, em amor buscarmos viver para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu agradeço por tão rica bênção. Amém. Assim terminando, irmão, eu passo a palavra ao reverendo Alan.